Vamos falar sobre o resultado do Banco do Brasil. O Banco do Brasil que divulgou esse resultado do quarto trimestre de 2025 teve uma forte queda. A gente vai te mostrar agora os números aqui do Banco Estatal. O lucro líquido ajustado, gente, ficou em 5 bilhões 742 milhões de reais. Mas ainda assim, representou uma baixa, de 40% em relação ao mesmo período de 2024. O banco trouxe também que o retorno sobre o patrimônio líquido, ou seja, o ROI, encerrou o quarto trimestre em 12,4%. Já sobre previsões, o Banco do Brasil também publicou as projeções para todo esse ano de 2026, incluindo o lucro líquido ajustado, entre 22 e 26 bilhões de reais. Sobre o ano anterior, de 2025, o lucro do banco somou 20 bilhões e 700 milhões de reais, dentro do intervalo projetado pela instituição financeira, ainda assim em uma queda na comparação com o ano anterior. E é para falar mais um pouco aí sobre essa repercussão do balanço do Banco do Brasil que eu converso agora com o João Daron, que é analista da Suno Research, que já está aqui comigo. João, muito bom dia para você. Bem-vindo, meu querido, aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Um bom dia a todos. João, já não era esperado que a gente tivesse um dos melhores resultados para o Banco do Brasil, muito por causa do efeito, principalmente negativo em relação ao crédito para o agronegócio. E eu quero já chegar nesse ponto. Mas antes disso, o lucro não foi tão ruim, quanto esperado. Ou seja, ficou um pouco acima do consenso, o que o banco reporta nesse momento. Qual que é a leitura que a gente pode fazer, então, sobre isso, Ou seja, foi ruim, mas não tanto? Vamos lá, eu acho que é uma grande questão quando a gente olha, por exemplo, o consenso do mercado, ele apontava para um lucro líquido muito próximo de 4 bilhões de reais nesse trimestre. Então, o mercado como um todo, ele já esperava um lucro mais baixo para o Banco do Brasil. Ele entrega mais do que o consenso, mas esse resultado entregue, ele está muito correlacionado com uma diminuição do índice de cobertura. Você tem um aumento da inadimplência que cresce numa velocidade maior do que as provisões. Isso faz com que o índice de cobertura diminua, o Banco do Brasil ele tem diminuído essa folga, essa gordura que ele tinha em relação às provisões, e isso faz com que ele tenha um lucro líquido até superior ao que o mercado esperava. Em troca, você tem um custo de crédito menor. Então, o Banco do Brasil ele tem utilizado uma gestão um pouco mais agressiva desse seu índice de cobertura para conseguir entregar o resultado dentro do guidance. Basicamente, essa é a minha leitura, Débora. Agora, João, o que foi, olhando um pouco mais sobre a qualidade do resultado, o que foi recorrente e o que foi um efeito pontual? Vamos lá, eu acho que a gente vai conseguir responder essa questão ao longo dos próximos trimestres, Ou seja, se a gente vê que a inadimplência do banco ela comece a melhorar a partir de 2026, a gente pode entender que esse resultado ele é recorrente. O grande aspecto aqui é que você tem, novamente, uma diminuição do índice de cobertura e que, se não houver nenhum tipo de melhora na inadimplência ao longo de 2026, esse índice de cobertura ele vai ter que ser revisto. Isso vai impactar o resultado mais para frente. E aí até trago um dado para vocês, Débora, que é o seguinte: quando a gente compara os 4 grandes bancos brasileiros, e aí eu estou falando basicamente de Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Santander, hoje o Banco do Brasil é o banco que tem o menor índice de cobertura. Então, as provisões que ele possui, elas cobrem menos percentualmente do que as perdas com previsões, etc., do que os outros grandes bancos. Novamente, a gente precisa entender como que essa inadimplência vai se comportar ao longo de 2026. Se a gente tiver uma queda nessa inadimplência, a tendência é uma estabilização nesse índice de cobertura e até possivelmente uma volta a criar uma certa gordura. Se a inadimplência continuar a piorar, e ela tem piorado bastante dentro do agronegócio, como era esperado, você pode ter novamente resultados bem mais fracos em 2026. Eu acredito que esse seja o ponto principal da análise para Banco do Brasil ao longo desse próximo ano. Pois é, e era mais sobre essa inadimplência que eu queria entender. Na visão de vocês aí na Suno, mesmo, ainda, obviamente, a gente ficando em aberto para o que vai vir nos próximos trimestres, vocês acreditam que a pressão do agronegócio, a maior pressão por causa dessa inflação, dessas provisões do agronegócio, já passou? Ou ainda há riscos de deterioração agora adicionais para isso? Vamos lá, eu acho que assim, um primeiro momento de uma maior pressão no setor, ele acaba por expor quais são as empresas que estavam
mais prejudicadas ou com a saúde financeira mais frágil, né? E isso aconteceu ao longo de 2025. 2026 era esperado que a gente visse uma recuperação dentro do agronegócio, seja por conta de uma questão relacionada à melhora dos preços das commodities, isso impulsionaria a margem dos agricultores, etc. Mas não temos visto isso ao longo desse início de ano, tá? O preço das commodities segue pressionado, isso pressiona a margem do agricultor e pode impactar na inadimplência. Então, na minha visão, ainda é um ano complicado para o agronegócio. Novamente, existem alguns fatores que podem destravar valor aqui, né? Você pode ter uma super safra, que pode beneficiar o bolso do agricultor, você pode ter uma recuperação dos preços das commodities ainda ao longo do ano, mas, novamente, eu acho que é um ano complexo para o Banco do Brasil. A pior fase, ao que me parece, passou, mas a gente ainda não chegou numa fase boa. Estamos num momento de transição. Falando um pouco aqui, João, sobre a questão de margem financeira com clientes, porque há uma expectativa agora do início do ciclo do corte da Selic, né? Eu quero entender como que isso tende a se comportar na margem financeira do banco em 2026. Banco do Brasil é mais preparado que os pares para esse novo ciclo? Eu acredito que sim. O Banco do Brasil, ele acaba que tem uma fortaleza muito grande, que é a sua grande vantagem competitiva, que são os depósitos do banco, né? Quando a gente olha a margem financeira do banco, ela acaba por se beneficiar da Selic, quando a gente olha ao longo do último ano, principalmente quando a gente vê um momento de ramp-up, né, do aumento da Selic. Para 2026, há sim uma perspectiva de queda na Selic, com projeções apontando para 12,5% a 12% no final do ano. Isso deve impactar a margem financeira, mas na minha visão, Débora, isso deve impactar marginalmente. Eu não vejo grande impacto material para a tese do banco em relação a essa margem financeira para 2026, e entendo que a solidez do Banco do Brasil, olhando esse aspecto, deve se manter. Perfeito, meu querido. Eu quero muito agradecer tua participação aqui conosco. Conversamos com o João Daranco, analista da Sono Research, sobre o resultado do Banco do Brasil, que já era bastante aguardado. Um ótimo dia para você, boa quinta-feira e também bom carnaval. Já está chegando o carnaval por aí, já no final de semana. Obrigada, meu querido, pelo seu tempo com a gente. Muito obrigado. Até mais.